Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de física. Vou passar aqui logo para os nossos slides. Deixa eu só botar aqui para apresentar. Bem, posso estar um pouquinho rouco aí, viu, pessoal? Mas é porque eu estou saindo de uma crise alérgica e mas vai dar certo. Vamos aqui. Na última aula, nós estudamos transformações cíclicas e além de estudar transformações cíclicas, eu defini para vocês o que seria a segunda lei da termodinâmica, né? Hoje vamos estudar algumas aplicações da primeira lei e da segunda lei, que foi a que eu defini semana passada, que são as máquinas térmicas e o ciclo de Carnot. Aqui eu trouxe uma fotografia de uma máquina térmica que eu vou mostrar para vocês. E o ciclo de Carnot, que também eu vou apresentar para vocês hoje nessa aula. Bem, mas para que a gente possa entender um pouco mais, vamos fazer uma breve revisão aqui. Bem, na última aula, a segunda lei da termodinâmica, a gente estudou que em transformações cíclicas, em ciclo horário, nós teremos uma máquina térmica e em ciclos anti-horários teremos uma máquina frigorífica. Por que que isso ocorre? É porque em transformações cíclicas horárias, nós teremos que quando eu cedo calor ao ambiente ou a um gás, né, numa transformação cíclica, a energia interna vai ser igual a zero. Com isso, todo o calor que eu cedo ao gás vai ser transformado em trabalho. Aí, numa máquina frigorífica, a gente vai ter o inverso, né? O trabalho que eu cedo ao ambiente vai ser vai ter energia interna igual a zero, cujo esse trabalho que eu estou cedendo ao ambiente vai transformar o meu trabalho em calor. Vamos ver isso na prática mais à frente. O que é que a segunda lei nos diz? Ela tem duas, ela não consegue ser definida em uma lei só, mas ela tem duas definições. Uma é a de Rudolf Clausius, de 1822 a 1888, que ele diz o seguinte: o calor não passa de forma espontânea de um corpo de menor temperatura para outro que esteja em temperatura mais alta, certo? Isso daqui também é a definição de transferência de calor. Para que haja a transferência de uma região fria para uma região quente, é, é necessário que exista uma interferência externa. Agora, vamos aqui. E a segunda definição da segunda lei da termodinâmica, ela é dada por William Thomson, também conhecido como Kelvin, que foi por ele que homenagearam a escala Kelvin, né? Foi devido a ele. E Max Planck, que Max Planck aprofundou os estudos sobre a ótica. O que é que eles dois dizem? É impossível construir uma máquina térmica que, ao operar em ciclo, transforme integralmente todo o calor que recebe. Então, Max Planck e Kelvin estudaram profundamente a transformação cíclica e perceberam que, na verdade, o calor que você cede ao ambiente, a um gás específico, ele não consegue ser totalmente transformado em trabalho, porque vai haver perdas. Isso daqui a gente estudou na última aula e vamos agora aplicar esses conceitos para o estudo das máquinas térmicas. Aqui eu trouxe algumas máquinas térmicas ali para vocês. Deixa eu só voltar ali aquele slide. Eu trouxe aqui algumas máquinas térmicas, ó,
que a primeira, eu acho que é interessante eu dar importância a ela, que é a primeira máquina térmica, que é a máquina de Heron, século I depois de Cristo. Ela era básica, era uma panela, consistia de uma panela que tinha água dentro. Essa água era esquentada por uma fogueira, cujo quando ela entrasse em evaporação, o gás que estava contido aqui, ele passava por entre esses caminhos, ó, entrava dentro dessa esfera oca e essa esfera oca começava a girar, soltando o gás. Aí a aplicação dela não tinha aplicação nenhuma, mas ela demonstrou que através da transformação de transferência de calor, você pode gerar um determinado movimento, que esse movimento hoje na física é chamado de trabalho. Essa máquina aqui é do século I e temos a máquina que gerou as outras máquinas que vieram posteriormente, que seria a máquina a vapor de Watt. Consistia da mesma coisa, ó, a máquina de Watts, que era um vapor, a água era esquentada, o vapor gerava um vapor, esse vapor passava por um caninho, esse caninho empurrava um pistão para cima, né? Cujo esse pistão empurrava essa manivela e a manivela girava a roda, certo? Esse processo aqui é utilizado nas locomotivas que antigamente trabalhavam com combustão, né? E aqui eu tenho a evolução, ó, pessoal. Essa é a primeira máquina até as máquinas de hoje, ó. São máquinas gigantescas. Aqui, por exemplo, vocês têm uma máquina que é para furar túneis, as máquinas de furadeiras de túneis. Vamos passar aqui. A máquina térmica, que é a máquina baseada na máquina de Watts, ela hoje, que é o mesmo processo utilizado em todas as máquinas de hoje em dia, que é o que? Você vai ter um combustível, que no caso aqui é a água, essa água vai ser esquentada por uma fogueira, né? Uma caldeira, cujo, quando ela entrar em evaporação, o gás vai passar por um cano, vai empurrar esse pistão, o pistão vai empurrar a roldana e a roldana vai voltar com o pistão e vai expulsar o gás para ele passar em um condensador, que esse condensador ele resfria a água. No caso, ela chega gasosa e volta a ser água no condensador. Aí volta de novo lá para nossa caldeira, certo? Então é um processo cíclico, onde eu vou ter aqui pela segunda lei da termodinâmica que eu estou cedendo calor para um gás e esse gás, ele parte desse calor ele é perdido na fonte fria e parte é transformado em trabalho. Vamos aqui, ó. Esquema da máquina térmica. O esquema da máquina térmica aqui nos diz o seguinte, ó. Eu tenho uma fonte quente, em toda máquina térmica tem que ter isso. Igualmente naquela lá, onde eu tenho um condensador e tenho uma caldeira que transforma calor em trabalho. Aí, no caso, toda máquina térmica tem que possuir uma fonte quente, que é o Q1, que ela vai gerar calor. Ela tem um calor 1 e uma temperatura 1, que gera calor para o motor, cujo esse motor ele vai ter que transformar o calor em trabalho, mas parte desse calor ele perde em resfriamento com uma fonte fria. Aí um exemplo aqui para quem entende um pouquinho de carro. O carro, onde é o carro, ele é uma máquina térmica cujo ele transforma o calor da gasolina em trabalho. Mas para ele fazer esse processo, ele tem que ter uma coisa chamada radiador, para que parte do calor cedido pela fonte quente seja resfriado. Aí,
Por isso que quando você tem problema no radiador do carro, o carro explode e fica aquele fumaceiro, né, medonho? Então vamos passar aqui à frente, ó. O rendimento de uma máquina térmica. Como que é calculado o rendimento de uma máquina térmica? A máquina térmica, aí aqui, ó, lembrando que o W, vocês podem ver o trabalho como W e pode ver trabalho também na vida de vocês como a letrazinha tal, né, que parece um T, mas não é um T, é tal, do alfabeto grego. Aí eu vou ter que o rendimento de uma máquina térmica, que é dado por essa letrinha grega que parece um N, que é Ni. Aí, ó, esse Nzinho vai ser que é o rendimento de uma máquina térmica é igual ao trabalho dividido pelo calor 1, que é o Q1, certo? Então, para mim descobrir qual que é o rendimento de uma máquina, eu tenho que calcular o trabalho exercido por essa máquina dividido pelo calor cedido, que é o Q1. Certo, mas aprofundando ainda mais e tomando aquele trabalho dessa nossa máquina, tomando a nossa primeira lei da termodinâmica, que a primeira lei da termodinâmica diz o quê? Ó? A energia interna, que é ΔU, vai ser igual ao calor cedido ao ambiente menos o trabalho, certo? Sendo que nós temos a seguinte configuração, como eu havia dito para vocês, ó, o calor 1 vai dar igual a quê? Quando eu cedo calor ao ambiente, eu vou ter uma perda Q2, que é um calor Q2, mais a geração de trabalho, certo? Então, o Q1 ele vai ser igual a trabalho mais Q2. Ou eu posso transformar só o trabalho, ó, passando o Q2 para o outro lado, eu vou ficar, ó, trabalho é igual a Q1 menos Q2, certo? Trazendo o Wzinho que eu acabei de transformar aqui, colocando ele dentro da minha formulazinha, daquela que eu mostrei para vocês, na verdade, essa daqui, ó, N é igual a W sobre Q1, aí trocando o W aqui por Q1 menos Q2, aí a gente vai chegar a isso daqui, ó. N, que é o rendimento, vai ser igual a Q1 menos Q2 dividido por Q1. Se eu cortar, ó, Q1 com Q1, aí eu vou ter igual a 1, né? Q1 dividido para Q1 dá igual a 1. E do outro lado eu vou ter menos Q2 sobre Q1. Então a nossa formulazinha para calcular o rendimento de uma máquina vai ser igual a quê? Ó? O rendimento, que é o N, é igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Então, essa formulazinha a gente vai utilizar bastante. E importantíssimo, porque prova de Enem cai muito máquina térmica. É o que mais cai de termodinâmica é máquina térmica. Passando aqui para um exercício resolvido. Uma máquina térmica cíclica recebe 5.000 joules de calor de uma fonte quente. Fonte quente, fonte fria, vai ter, ó. E realiza trabalho de 3.500 joules. Calcule o rendimento dessa máquina térmica. A solução, coloquei logo a solução aqui, ó. Como que eu calculo o rendimento da máquina térmica? Eu coloquei Nzão, mas aqui é o Nzinho, viu, pessoal? Aquele N lá, eu acho que é porque o PowerPoint acabou colocando o N maiúsculo, achando que era um N. Mas, olha aí, ó, o rendimento vai ser igual a quê? Ao trabalho, que aqui eu coloquei como tal, mas é trabalho dividido pelo calor 1. Foi aquela primeira fórmula que eu mostrei para vocês, ó. Rendimento é igual ao trabalho dividido pelo calor 1. Aqui ele me deu o calor 1, que é 5.000 joules, e me deu o
trabalho, que é 3.500 joules. Aí, fazendo a divisão, 3.500 dividido por 5.000, a gente vai encontrar a seguinte expressão, ó. Nós vamos encontrar aqui N é igual a 0,7. Deixa eu tirar essa barra aqui, ó. Eu só sair a barra 0,7. O N é igual a 0,7. Você querendo saber qual que é o rendimento em porcentagem, você multiplica por 100. Multiplicando 0,7 por 100, você vai encontrar o valor de 70%. 70% do rendimento. Isso quer dizer que quando eu forneço 100, a cada 100 joules que eu forneço ao ambiente, a essa máquina, ela vai me retornar 70 em trabalho, certo? Então, elas têm um rendimento de 70%. Vamos passando aqui. Ciclo de Carnot, pessoal. O ciclo de Carnot, ele trata de... O Carnot é um cientista, um engenheiro. Ele estudou essas transformações cíclicas e os processos da segunda lei, procurando encontrar a máquina de rendimento máximo. Aí, o que é que ele fez? Ele, ao invés de ele ter uma transformação cíclica aqui quadrada, o que é que ele fez? Ele tentou fazer com que esse gráfico ele ficasse um pouquinho inclinado nas transformações isobáricas, que seriam as transformações de pressão, né? Antes a pressão era constante, ele tentou diminuir também a pressão junto com com o aumento do volume. Fazendo isso, ele criou adiabáticas, que é quando você tem que aqui, ó, nesse gráfico de P vezes V, você vai ter no processo de 1, do ponto 1 até o ponto 2, eu vou ter que a temperatura vai se manter constante dentro do ambiente. E do meu 2 até o 3, eu continuo com a minha isovolumétrica. E a mesma coisa ocorre aqui, ó. A temperatura permanece constante nessa daqui, que eu tenho uma adiabática, que eu expliquei nas transformações para vocês. E nessa daqui eu também tenho uma isovolumétrica, o volume permanece constante. Vamos aqui na explicação como que se dá. Ó. Vixe, esse slide aqui ficou extremamente ruim. Mas vamos só explicar ó, como é que eu digo. Ó. Que era que eu estava falando. Aqui eu tenho uma expansão isotérmica, onde a minha temperatura vai se manter constante. Essa daqui é uma expansão adiabática, onde a pressão permanece constante. Aqui eu tenho uma isotérmica, compressão isotérmica. E aqui uma compressão adiabática. Que diacho é isso antes? Expansão, compressão, como é que funciona? Vamos ver aqui na prática. Ó. Na prática, como é que nós teríamos? No primeiro desenho aqui, vocês teriam a nossa expansão, que seria ó, o meu pistão, ele está descendo, aí é uma expansão de A até B, ele está se expandindo, aí depois ele vai descer, né? Aí depois ele vai subir. Não, na verdade é para cá, descendo, aí depois começa aqui, ó, descendo aqui, aí depois desce um pouquinho mais. Quando chega lá embaixo, ele vai começar a subir, ó, sobe. Vou explicar por outro slide, que esse daqui tá meio embaçado, assim, para explicar. Ó. Processos adiabáticos. Isso daqui eu tenho adiabáticos, que é temperatura constante, e temperatura constante aqui também. Vou para o outro gráfico só para explicar vocês o mais entendido. Isso daqui é um pistão de um carro. Eu tenho no meu primeiro ciclo, eu vou ter uma expansão, que é o pistão ele está descendo.
Depois que ele desce, ele vai subir, né? Que isso é uma compressão. Ele está diminuindo o volume dentro do pistão. Depois ele chega no meio termo, ele tem uma expansão também. E aqui no quarto, ele também uma compressão. Ao pistão ele fica subindo e descendo, subindo e descendo. Cada uma desses movimentos é uma transformação daquela. Aqui temos a expansão, compressão, expansão, compressão, certo? Aí lá você vai ter na expansão uma isotérmica, na compressão isobárica, na expansão isotérmica e na compressão isobárica, certo? Pressão constante, temperatura constante, pressão constante, temperatura constante, certo? É um pouquinho complexo você olhar assim na prática. Eu vou explicar isso, se caso houver a necessidade, eu posso explicar isso melhor com vídeos, né? Eu tenho um videozinho muito interessante para mostrar em sala de aula, mas não posso colocar aqui, porque senão dá direitos autorais. Carnot demonstrou o quê? O que foi que o Carnot demonstrou? Que o rendimento máximo, se for reversível, o que é que acontece? A gente vai ter que, no rendimento máximo, o calor 2 sobre o calor 1 é igual à temperatura 2 sobre a temperatura 1. Isso quer dizer que eles são diretamente proporcionais um ao outro. Calor 1 é diretamente proporcional à temperatura 2. Não, calor 2 é diretamente proporcional à temperatura 2. Calor 1 diretamente proporcional à temperatura 1. Logo, nós podemos substituir na nossa formulazinha de rendimento também essa expressão aqui que é do ciclo de Carnot. Vocês vão pegar aquele nosso rendimento da máquina e ao invés de colocar Q2 sobre Q1, você pode colocar T2 sobre T1, porque eles são diretamente proporcionais. Essa daqui é uma outra expressão para quando a gente tiver, ao invés de calor sendo tratado no nosso problema, tiver a situação de temperatura sendo tratado no problema. Vamos para um exemplo resolvido aqui. Exercício resolvido. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin. Certo? Então eu tenho temperatura maior, é Q2, não Q1. Temperatura menor, Q2, que é calor. O Q2 é a parte fria e o Q1 é a que está cedendo calor para o ambiente. Vamos lá, recebendo 2.000 joules de calor da fonte quente. Vamos aqui, ele diz o calor que é cedido, né? E aqui eu tenho as temperaturas, lembrando que K é Kelvin. Também aqui, como nos gases, a gente continua. Se tiver em Celsius, tem que transformar para Kelvin. O calor rejeitado para a fonte fria e o trabalho realizado pela máquina em joules são, respectivamente, calculando o calor da fonte quente, ó, solução. Vou pegar aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, ó, cujo eles são proporcionais. Q2 sobre Q1 é igual a T1 sobre T2. Eu estou querendo saber quem que vai ser o T2. E ele me deu quem que é o T1. Substituindo dentro dessa fórmula, nós teremos o quê? Eu quero saber quem que é o Q2. Ele me deu o Q1, me deu a temperatura 2 e a temperatura 1. Aí eu substituindo aqui, regra de 3 simples, ó. Q2 vezes 500 dá 500 Q2. 2.000 vezes
300, aí eu já coloquei aqui, ó. Mas como eu vou passar para o outro lado, né? Eu passei direto, ó. O 500 Q2 posso passar para o outro lado, vai ficar 2.000 vezes 300 dividido por 500. Fazendo os cálculos, ó, 2.000 vezes 300 vai dar igual, não fiz os cálculos aqui, ó, mas 3 vezes 2 é 6 e coloco o restante dos zeros, ó, vai ficar 5 zeros, né? 5 zeros vai dar 200, não, 600 mil. 600 mil dividido por 500. 600 mil dividido por 500 dá igual a 1.200 joules. Por aproximação, podemos considerar a resposta como 1.200 joules, calculando o trabalho. Como é que eu calculo o trabalho? Nem foi perguntado na questão. Acho que não foi perguntado qual que é o trabalho, mas a questão terminava aqui, ó. Mas se eu quiser calcular o trabalho, como que eu faço? Vou pegar aquela nossa formulazinha, ó, da primeira lei, Q1 é igual ao trabalho mais Q2. Como é que vai ficar? Eu tenho o Q2 e tenho o Q1. Quero saber quem que é o trabalho. Eu fico 2.000 é igual. 2.000 é igual. Deixa eu ver se eu tiro ele aqui do meio. Deixa eu me tirar aqui do meio, pessoal. Pronto, agora vai dar certo. Q1 é igual a trabalho mais Q2. E aí eu vou, onde tem Q1, boto 2.000, que é igual a trabalho, mais 1.200, que é o Q2. Substituindo aqui, passando 1.200 para o outro lado, vocês vão encontrar o valor de W, que é igual a 2.000 menos 1.200, que dá igual a 800 joules. Ok, meu povo? Então, isso daqui é uma aplicação. Passando à frente, ó, temos as referências, livro Conexões com a Física, páginas 132 a 137. Caso vocês tenham dúvida, vai ser passada a lista, mas eu vou estar à disposição nas aulas e também no WhatsApp. Obrigado pela participação e até a próxima aula, meu povo. Deixa eu desligar aqui para a gente ir embora.